Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família, toda a sua parentela, que o Eterno Todo-Poderoso abençoe a todo o povo da Teshuvá, espalhado pela face da terra. Hoje é terça-feira, pessoal, hoje é terça-feira, e terça-feira tem o quê? Alô, tem o quê? O quê? Hein? Alô? Momento do hebraico, muito bem, momento do hebraico, você acertou? Qual temporada? Terceira temporada, muito bem, muito bem. E na terceira temporada estudamos a língua hebraica, utilizando textos em hebraico, textos bíblicos de determinados temas. E o tema da terceira temporada é os milagres de Yeshua. A primeira temporada do Momento do Hebraico são as porções semanais, Parashat HaShavua, a porção da semana, vimos as 54 porções. A segunda temporada foram as parábolas de Yeshua e a terceira temporada os milagres de Yeshua, os milagres que foram realizados por intermédio dele. Então abra o seu coração, porque hoje tem mais um maravilhoso momento do hebraico. Estamos quase finalizando a terceira temporada. Depois de hoje, teremos mais um episódio da terceira temporada, e aí a terceira temporada irá ser finalizada. Iremos para a quarta temporada. Mas antes, vocês vão escolher qual será o tema da quarta temporada, tá bom? Então, abra o coração, se prepare aí, prepare-se, porque hoje vocês vão aprender e vai ser realmente um estudo sensacional, porque é muito lindo esse texto que vamos ler. E também tem palavras muito especiais que vocês vão aprender. Já abriu o coração? Então vamos lá. O episódio de hoje é a cura do servo do centurião. A cura do servo do centurião. Ao fundo vocês estão vendo uma imagem, uma foto que eu mesmo tirei. Essa foto é de onde? São ruínas da cidade antiga, cidade que não existe mais nos dias de hoje, só ruínas. Essa cidade não existe nos dias de hoje, diferente de muitas cidades bíblicas que continuam sendo habitadas por pessoas. Essa é uma cidade bíblica que não é mais habitada por ninguém. Existe apenas os restos arqueológicos, que são maravilhosos, por sinal. O nome dessa cidade é Quefar-Nahum. Quefar-Nahum. Cidade de Naum, do profeta Naum. Além dessa, tem também Betsaida, que não existe mais a cidade, mas existe os restos arqueológicos. Outra cidade, Corazim, não existe mais, mas existem os restos arqueológicos. Mas, por exemplo, Tiberíades, existe a cidade. A cidade continua existindo. Tem a parte arqueológica, mas a cidade continua existindo. É uma cidade, eu diria, a mais importante cidade da Galileia. Tibérias. Lindíssima Tibérias. Jerusalém. Hein? Eilat. Beersheba. Beersheba. Mahanaim, entre outras cidades bíblicas, Kiriot, entre outras cidades bíblicas que continuam existindo nos dias de hoje. Quefar-Nahum, não mais. E curiosamente, cidades que eu citei que não existem mais hoje, como cidade mesmo, apenas os restos arqueológicos, foram 3 cidades que Yeshua
falou, pronunciou o ui, ou oi, oi, ou seja, ai de ti, oi de ti, ai de ti, né? Coitada de ti, essa é a expressão correta traduzida em português. Coitada de ti, Quifarnaum, coitada de ti, Betsaida, coitada de ti, Corazim, porque foi profetizado ali por ele a destruição dessas 3 cidades. E essas cidades foram destruídas no 4º século após um grave terremoto em Israel, que destruíram as cidades, e essas cidades não voltaram mais a ser habitadas. Bom, essas ruínas de Quifarnaum, elas são muito especiais, gente. Muito especiais. Por quê? Porque mostra como era a vida das pessoas nessa localidade. E essa localidade é importante na história dos escritos nazarenos, porque Yeshua habitou nessa cidade por aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio. Uma cidade muito importante no 1º século, porque Quifarnaum fica a noroeste do Kinneret. E é uma rota de passagem, de transição, inclusive de caravanas que vêm do Oriente, dirigindo-se ao Egito. Passava por Quifarnaum. Inclusive, Quifarnaum, como é descrito detalhadamente no livro História dos Hebreus, de Yosef ben Matityahu, Flávio Joséfos, você conhece como Flávio Joséfos, ele diz que Quifarnaum era uma rota de passagem onde havia pedágio. As caravanas pagavam pedágio para passar por Quifarnaum. Era cobrado pedágio. Isso é detalhado. Além disso, Quifarnaum também era muito conhecida e famosa pela pesca. A cidade vivia de pesca, né? A cidade não era forte na agricultura, não era forte em relação ao azeite de oliva, em relação à plantação de trigo, não. Era forte em relação à pesca. Existia na cidade prensas de azeite, mas era algo totalmente, vamos dizer, familiar, e não para se comercializar. Não era o forte de Quifarnaum nenhuma produção de alimentos. Quifarnaum era produção de proteína animal, ou seja, do peixe. Eles viviam da pesca. Era uma cidade bem estruturada nesse sentido, com portos, com atracadouro e com vilas de pescadores. E os discípulos de Yeshua, grande parte deles moravam em Quifarnaum ou nasceram em Quifarnaum. Além de Shimon Kefa e o seu irmão, nós temos também Matityahu, que habitava em Quifarnaum e era cobrador de impostos. Não fica claro se ele cobrava impostos às pessoas ou ele cobrava pedágios, como sabemos que acontecia em Quifarnaum. Apesar de tudo que eu falei, Quifarnaum era uma cidade, como as demais cidades da Galileia, extremamente simples. Não havia luxo na cidade, os habitantes não eram ricos, eram pessoas trabalhadoras que viviam do sustento, da pesca e do comércio, da compra e venda de alimentos, seja trigo, seja cevada, seja azeite de oliva ou vinho. As habitações eram extremamente simples, como vocês estão vendo aqui nessa imagem de fundo. Dá para se notar também, claramente em Quifarnaum, o que é encontrado em grande parte da Galileia.
prensas de azeite, reservatório de óleo de azeite, extração aqui do óleo e reservatório de óleo, além de moinhos. Isso aqui é um moinho de trigo. Aqui onde está o laser aqui, onde se colocava uma madeira, um pau aqui, para girar o moinho aqui, uma peça conectada à outra, uma pedra de moer, e era moído aqui o trigo, saindo a farinha. Casas e construções em basalto escuro, porque essa é a pedra típica, pedra vulcânica, típica da região da Galileia, um local rodeado de vulcões. É uma região vulcânica. E as pedras são vulcânicas. Tá vendo o basalto escuro aqui? São pedras assim também em Corazim, em Betsaida e toda a região da Galileia. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é exatamente o cenário da história que nós vamos ler agora. Pois existe algo que não faz sentido nenhum. Porque quando você chega em Quefarnahum e você vê toda essa arqueologia do primeiro século diante dos seus olhos, lugares que Yeshua andou com toda certeza, não há dúvida disso. Tem lugares em Jerusalém que você anda e você não tem certeza se Yeshua realmente passou ali. Por quê? Porque Jerusalém foi destruída, reconstruída, diversas dezenas de vezes. Então, às vezes, tem que se verificar se aquele local era o local do primeiro século. Você observa que há uma diferença muito grande de altura entre o piso de hoje e o piso de 2000 anos atrás. Tem lugares que você consegue verificar, aqui realmente é de 2000 anos, mas tem outros lugares que não dá para ter certeza. Aqui nós temos certeza absoluta, não há dúvida nenhuma, porque não é uma cidade que foi construída, destruída, não houve isso em Quefarnahum. Quefarnahum simplesmente foi construída e foi destruída por um terremoto no quarto século. Então tudo que vocês estão vendo aqui de fundo aqui data-se do primeiro, segundo e terceiro século. E a grande maioria é do primeiro século. Então, como se você observa tudo isso, e você chega e observa em Quefarnahum uma sinagoga nesse padrão, utilizando mármore, grande parte da sinagoga continua ainda com o mármore da época. Esse chão que vocês estão vendo aqui, eu estou circulando agora com o laser, ele é todo em mármore. Essa parte aqui, toda essa parte mais escura não é mármore, é algo mais moderno, que foi colocado para que não ficasse aqui apenas o chão batido. Então, isso aqui é o que se preservou, o que ficou da época. Observe, o mármore, ele é mais bonito e está mais preservado do que algo que se colocou há 200, 300 anos atrás. O mármore é algo inacreditável. Além de ser extremamente caro e valioso, tanto hoje como em todas as épocas da humanidade, o mármore sempre foi um elemento luxuoso, caro, extremamente caro e símbolo de luxo e poder. Observe essas colunas de mármore, Olha aqui, ó, mármore. Por isso que subsiste até os dias de hoje erosão, chuva, sol. 2000 anos! 2000 anos!
uma das sinagogas mais belas de toda Israel. E essa sinagoga, não há dúvida que Yeshua esteve nela. Não há dúvida nenhuma. A única sinagoga de Quefarnaum. Nem tem dúvida disso que Yeshua teve aí. Teve aí e ensinou aí diversas vezes. Diversas vezes. Agora, você tem que fazer uma pergunta. Você precisa fazer uma pergunta. Essa pergunta você tem que fazer porque você é uma pessoa que pensa, raciocina, é uma pessoa inteligente, sábia. Você precisa perguntar, e tem que perguntar mesmo. Como? Por quê? Por qual razão e circunstância? Não faz sentido nenhum uma cidade de pessoas simples, pobres, mas decentes, claro, super decentes, que faz na rum, uma cidade de pessoas decentes, trabalhadoras, não de pessoas preguiçosas, mas de pessoas trabalhadoras, que acordavam cedo, né? Acordavam cedo, dando duro, pescadores, que acordavam cedo para ir buscar o sustento no Quinéret, no Lago da Galileia. Como pode uma cidade tão simples como essa ter uma sinagoga a mais luxuosa de todo Israel? Porque onde é que você vai ver em Israel uma sinagoga de mármore? Aonde? Alô? Não. A sinagoga de Corazim, por exemplo, ela é toda... É muito bonita. É muito bonita a sinagoga de Corazim, mas ela é toda em pedra vulcânica, basalto, preto. Como são todas as pedras da Galileia. Não faz sentido nenhum. Essa é a pergunta que você tem que fazer realmente, tem que questionar. Não faz sentido mesmo. Por que essa sinagoga é assim? Como fizeram essa sinagoga? Que recursos tinha para isso? Em primeiro lugar, deixa eu ensinar um pouco para vocês de arqueologia. O pouco que eu sei. Não sou arqueólogo, mas me interesso muito pela matéria. Não sou arqueólogo, mas essa é uma matéria que chama muito a minha atenção. Eu me interesso por ela, porque ela nos ajuda a compreender a história. A arqueologia ajuda a compreender a história. Isso é fato. Então, eu sempre me interessei por arqueologia, apesar que não sou do ramo, deixa eu dizer. Não sou arqueólogo. Eu não sou arqueólogo. Eu tenho amigos arqueólogos, mas eu não sou arqueólogo. Alô? Eu sou um réis mortal. Eu não sou arqueólogo. Agora, preste atenção. Vou ensinar para vocês um pouco de arqueologia, um pouco que eu aprendi. E eu aprendi não só em Israel, como também eu aprendi fora de Israel, em alguns lugares que eu já visitei fora de Israel. As nações dominantes da face da terra, os impérios que dominaram a terra, egípcio, babilônico, assírio, grego, romano, os principais. Eles deixaram marcas na história, marcas na arqueologia, marcas tanto em construções, principalmente em construções antigas. E ali, quando você vê uma construção, você vê claramente, sei que povo é esse, sei que período é esse, sei que império é esse. Por exemplo, quando você vê uma construção dos cruzados, nesse sentido aqui, né, com esse arco, cruzado. Todo mundo sabe que é cruzado, porque é o estilo de construção deles. Qual o estilo de construção romana? É muito simples. O mármore. Os romanos usavam o mármore para a construção e se orgulhavam disso. E não tinham
nenhuma economia de utilizar o mármore em tudo, até no chão, até no piso. Porque sempre foi o símbolo da riqueza, do poder, do luxo. E é isso que os romanos queriam passar. Esse luxo que era o poder que eles tinham. Cada império tem a sua forma, a sua maneira, a sua marca. Então a marca dos romanos é o mármore. Não estou dizendo que somente os romanos utilizaram mármore. Não. Mas observe os povos, as construções dos povos. Quando você vê um mármore, logo a sua mente lhe traz para os romanos. Até os sarcófagos. E nós temos em Israel diversos deles, principalmente em Quisária, Ayam, Cesareia Marítima. Você vê sarcófagos, comedores de carne, é a palavra em grego, sarcófago. Sarcófagos, comedor de carne. O sarcófago onde eram colocados os mortos. Os sarcófagos romanos eram de mármore. E os sarcófagos dos servos dos romanos eram de pedra. Claramente a diferença. Por quê? Porque o mármore é o símbolo do poder, do luxo. Então quando se vê mármore em construções, é romano. A maioria deles é romano. Eu estou falando tudo isso, tem tudo a ver com o texto que nós vamos acabar de ver agora. Eu mostrei a vocês que a sinagoga de Quefarnahum é a de mármore. Isso não faz sentido algum. Por que os moradores teriam tanto dinheiro para isso? Por que os moradores que tinham suas casas tão simples iam fazer uma sinagoga daquele jeito? Como eles conseguiram fazer aquilo? Isso não faz sentido até nós lermos essa preciosidade que está em Lucas capítulo 7, verso 1. Nós vamos ver esse maravilhoso milagre, mas tem uma história por trás dele. Não é só o milagre que é importante, todo o contexto. Vamos lá. Que halotou, conforme finalizou, conforme terminou, conforme concluiu, ledaber, por falar, por dizer, et devarav, as suas palavras, beosnei, aos ouvidos, ha'am, do povo, está falando de Yeshua. Conforme finalizou, terminou, concluiu, por dizer as suas palavras aos ouvidos do povo, vaiavô, e chegou e entrou, estou lendo ao pé da letra para vocês, Yavô, e entrou e chegou, aqui se encaixa melhor, entrou, por quê? Porque o próximo é para. Então, e entrou para Quefarnahum. Observem que são duas palavras. Na minha Bíblia está Cafarnaum. Muito bem. Muito bem. Que beleza que você pensou e falou isso. Lindo. Amo beijos. Amo beijos. Vamos ver. Quefarnahum. A minha Bíblia está Cafarnaum. Que lindo, que ótimo. Quefar, vilarejo. Existe aqui um ratef, um hífen, que liga duas palavras. Nahum é outra palavra. O que é Nahum? Observe, se você tiver a Bíblia judaica ou se você já teve interesse de ver o nome dos profetas. Na sua Bíblia, que você falou que está Cafarnaum, está Naum. Porque na Bíblia Almeida, o tradutor da Bíblia Almeida, como ele pensou o seguinte: não existe essa letra ret no português. O kaf existe, som de K. Né? O bet existe, som de B. O tav existe, som de T. O P existe, som de P. Mas o ret é som de quê? De ret. E aí o que é que o tradutor fez? Ele tomou a pior decisão possível. O que é que ele fez? Bom, já que não existe essa letra no português,
eu vou ignorá-la. Então, todas as vezes que o het aparece no hebraico, o padre João Ferreira de Almeida ignora o het e translitera apenas as outras. Então aqui ficou Naum. Por que ficou Naum? Porque ele ignorou o het. Porque ele pensou, não existe het no português. Como eu não tenho het no português, como é que eu vou colocar alguma coisa? Algo totalmente equivocado. Ele tinha que representar essa letra de alguma forma e explicar às pessoas que som ela teria. Dessa forma, nós iríamos aprender os nomes corretos da forma correta. Mas não podemos crucificá-lo. Não podemos, não podemos, ele não tinha tantos recursos assim e não pensou direito sobre isso. Hoje em dia, o que é que a gente faz? Isso não é unanimidade, mas a maioria hoje em dia utiliza para o het o CH como transliteração. Avisando ao público antes que no hebraico, já que isso aqui é uma transliteração do hebraico, então o que vale é a língua hebraica e não o português, tá? Porque se fosse no português seria Nashum. Mas você tem que avisar ao leitor. Olha, todas as vezes que aparecer CH, você não vai ler como som de X. Você vai ler como som de essa letra não tem no português. Pronto. É como se fosse carro, morro. Esse RR, morro. Carro. Entendeu? Pronto. Então aqui é Nahum. Pronto. Aprenderam? Isso não é só nessa palavra. Todas as vezes que aparecer a letra het no hebraico, João Ferreira de Almeida ignora e deixa o restante da... Entendeu? Por isso que ficou Cafarnaum. Observe, Cafar é Kefar. Vilarejo. Nahum é o profeta. Vilarejo do profeta Nahum. Mas tá Cafarnaum, né? Porque transliteraram do hebraico. Não há dúvida disso. Alguém tem alguma dúvida? Não, então pronto. Ah, mas não foi escrito em grego, foi traduzido para o grego. Porque eles não falavam grego. Eles falavam hebraico e aramaico. Nada de grego. O nome da cidade não era em grego. Observe. Cafarnaum veio do hebraico. Kefar Nahum. Alguém tem dúvida disso? E é o nome da cidade até hoje. Ok? Só estou falando. Eu não preciso provar nada. A prova já existe. A prova é a cidade que existe. As ruínas, por sinal. Bom. Verso 2. Vexam. E ali? E ali? Ali aonde? Em Kfar Nahum. E ali em Kfar Nahum. Eved. Vocês conhecem essa palavra. Essa palavra não é uma palavra nova. É uma palavra que já existe no momento do hebraico. Eved. Eved significa escravo. Eved. Escravo. Mas também significa servo. Porque existem conotações totalmente diferentes de escravidão a depender do povo. Por exemplo, a escravidão não era permitida em Israel. Era permitido que um homem servisse, se tivesse alguma dívida, servisse por no máximo 6 anos. E no 7º ano ele era liberado. Ele só ficava naquele lugar se ele quisesse, desejasse. Para isso ele tinha que furar a orelha com uma roda chamada sovela e furar a orelha contra a porta. Ó, uma dor terrível. Tinha que passar por todo esse transtorno para continuar servindo naquele lugar. Mas ele tinha direito de ir embora. Agora preste atenção, ele tinha direito a casa,
comida e roupa. Ele tinha direito a trabalhar sendo respeitado e jamais ser espancado. Porque se ele fosse espancado, ele deveria ser liberado e ainda era indenizado. Quando ele saísse, no 7º ano, ele tinha que sair e levar grande parte de uma colheita. Seja de trigo, azeite de oliva, vinho ou qualquer cevada ou algo que era produzido naquela propriedade. Então são diferentes as culturas em relação à escravidão. Nesse caso aqui eu vou traduzir como servo. Bom, e ali um servo, lesar mea echad, um servo pelo ou para, um servo para o sar, príncipe, mea, 100. O que é um príncipe de 100? Um príncipe que controla 100 pessoas. No latim, centurion. Centurion. Centurion vem de 100. Centurião. O centurião que controla 100 soldados. Os romanos eram extremamente organizados. Eles tinham os centuriões que tomavam conta de grupos de batalhões de 100, que eram fiéis a eles. Esses 100 soldados só respondiam ao centurião. Ele não respondia ao imperador, ele não respondia a ninguém. Para ele, a única ordem que valia era do centurião. Se o imperador falasse, faça isso, e o centurião falasse, não faça, ele tinha que obedecer ao centurião. Nada de imperador. Isso era a organização do exército romano. Porque, por exemplo, o soldado podia dizer, não, eu ouvi dizer que o imperador quer isso. Não, nada disso. Você ouviu quem ele falou. Então, para não ter confusão, ele obedecia cegamente ao centurião. E se algo desse errado, quem pagava não era o soldado, era o centurião, que prestava contas aos comandantes. Ele tinha comandantes. Porque numa legião que continha 4.000 soldados, uma legião, 4.000 soldados, havia 40 centuriões. Uma legião tinha 40 centuriões. Esses 40 centuriões prestavam conta a superiores, os comandantes de cada legião. Os comandantes de cada legião, olha aqui, ó, olha aqui, tá vendo? Isso aqui é um capacete romano, soldado romano. E cada legião tinha um comandante. E esse comandante de cada legião prestava contas a quem? Hein? Esses comandantes de legiões prestavam conta ao prefeito do determinado província, e o prefeito prestava conta ao imperador. O imperador falava diretamente com o prefeito falava com o comandante da legião, o comandante da legião falava com os centuriões falavam com os seus soldados. Entenderam? Os comandantes de legiões também prestavam contas ao próprio imperador, que os chamava para delegar determinadas ordens. Mas, quando estavam nas províncias, eles respondiam diretamente aos prefeitos, que davam ordens. E se essa ordem que ele desse algum problema, quem responderia diante do imperador era o próprio prefeito. Como nós encontramos isso, eu não estou falando isso da minha cabeça, isso está registrado em livros de história.
mais especificamente de Flávio Josefo, a Guerra dos Judeus. E ele viu, ele participou disso, ele fez parte de tudo isso aí, tá? Que mesmo depois de ter deixado... Opa, a câmera, né? Alô? Deixa eu tirar aqui, colocar de novo. Deu algum problema na câmera. O que aconteceu com essa câmera, gente? Espera que a gente resolve agora. Resolveu? Alô? Pronto, resolveu. Entenderam, pessoal? Alô? Entenderam? Muito bem. Flávio José, mesmo que antes ele era comandante de um dos exércitos dos judeus, mais especificamente na Galileia, em Gamla, há um vídeo que vocês podem assistir aí no canal, muito especial mesmo em Gamla. Amei esse lugar. Vocês vão entender um pouco dessa história. Após Gamla, que todo o seu exército se jogou do penhasco, ele na hora de se jogar, epa, eu mesmo não. Todo mundo caiu esperando ele pular, ele não pulou. E aí ele se entregou aos romanos, que viram ele um homem muito inteligente, e passou a ser historiador romano. Historiador para registrar as guerras dos romanos. Quem o contratou foi... Hein? Alô? O famigerado Vespasianus. Bora lá. Então ali havia para o centurião um servo que estava ralá, doente, ou estava com uma doença, lamut, para a morte. Estava com uma doença mortal, estava com uma doença que ele caminhava a passos largos para a sepultura. Estava com o pé na cova. Alô, hein? Estava com o pé na cova. Verru e ele quem? O servo. E a car era caro, era valioso. Raiá, ele era valioso. Valioso ele era, Raiá, Beinav, aos seus olhos. Aos olhos de quem? Do príncipe de Sem, do centurião. Esse servo era valioso aos seus olhos, então era estimado, era querido. Ele era diferente dos outros servos, ele tinha preço por esse servo. Estranho isso, né? Um romano com uma característica dessa. Geralmente os romanos desprezavam, tratavam muito mal os seus servos, né? Não faziam questão de não ter relações próximas assim, de amizade com os seus servos. Muito pelo contrário. A maioria dos romanos era assim. Soldados romanos, centuriões, eram pessoas muito severas, muito cruéis. Até porque o meio que eles viviam ensinava isso para eles. Eles sabiam que não podiam facilitar com servos, com escravos, né? Pela posição que eles tinham. Então era o meio que eles viviam. Eles eram muito duros, muito arrogantes, prepotentes, eram horríveis, né? Os romanos, a maioria deles eram realmente, se sentiam superiores, tudo mais. Mas esse servo era muito valioso aos olhos dele. E aí do texto traz, Lucas traz, ad meod, até muito. Ou seja, era muito valioso, era extremamente valioso, querido, bem conceituado, né? Estimado, muito estimado por esse centurião. Verso 3. O bechameou, e ao ouvir et shema, né? E ao escutar, ouvindo sobre quem? Yeshua. Esse centurião ouviu sobre Yeshua. Ele escutou sobre Yeshua.
Porque a fama de Yeshua, apesar que ele dizia para todo mundo para não falarem, para não dizer às pessoas o que tinha acontecido, a fama dele circulava pelas redondezas. Por quê? Por quê? Por causa da sua autoridade. Por causa da presença do Eterno na sua vida. Porque o que ele ensinava, ele vivia. Porque ele ensinava a palavra do Eterno. Simplesmente a palavra do Eterno. Vaishlar, porque ele era ungido do Eterno. Vaishlar e enviou Elav para ele. Miketzot, o que é Kitzá? Kitzá. Ani Kitse. Ani Medaber Ivrit. Kitzat Ivrit. Eu falo hebraico. Um pouco de hebraico. Kitzat. Kitse. Um pouco. Kitzot. Alguns poucos. Alguns poucos o quê? Ziknei. Ziknei. Zaken em hebraico é ancião, velho. Ancião. Ziknei, anciãos, Ha-Yehudim, dos judeus. O centurião enviou alguns anciãos dos judeus. Levaksho, para buscá-lo. Buscar quem? Yeshua. Lavou para trazê-lo, para fazê-lo chegar. O lerapé, e para curar. Et avidou. Avidou é a palavra eved, gente. É muito fácil o hebraico. Eved é servo. Avidou, o servo dele. O servo do centurião. Trazer Yeshua para que ele pudesse curar o servo do centurião. Aí nós teremos um problema muito sério quando se fala sobre Yeshua. Por quê? Ai, que delícia essa água. Que delícia. Há um problema sério. Esse problema a gente verifica lendo os evangelhos. De forma muito criteriosa, sem doutrina, mas o que realmente os evangelhos dizem. O que é que a gente percebe quando a gente lê os evangelhos? Em vários deles, em vários textos. Yeshua, ele tinha muita resistência a lidar com Yeshua, ele tinha muita resistência ao lidar com estrangeiros. Repito. Yeshua, ele tinha muita resistência a lidar com estrangeiros. Isso não sou eu que estou dizendo. São os evangelhos que narram. Todos eles narram. Ou uma história ou outra, mostrando que ele tinha resistências, restrições para falar com estrangeiros. Não estou dizendo que ele não se relacionou, não falou com nenhum estrangeiro. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que ele tinha resistências. Eu estou dizendo que a prioridade dele não era estrangeiros. E não sou eu que digo. É ele próprio que diz que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sempre que um estrangeiro chegava para falar com ele, ele colocava dificuldades. Soltava uma piada. Gente, eu não estou brincando, é verdade. Lembra da mulher cananeia que foi falar com ele? O que é que ele disse? Que não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos que ficam, rondando. Quem
são os cachorrinhos que ele está falando? Os estrangeiros. Não é que ele está chamando de cachorro, nada disso. É que ele tem os filhos e tem os animais de estimação. Primeiro você... quem é mais importante na casa? Os animais de estimação ou os filhos? Na sua casa, quem é mais importante? O seu animal de estimação? Tomara que você não responda com o seu animal de estimação. Alô? Entendeu? Tem que pensar no primeiro século. Não pensa nos dias de hoje. Até nos dias de hoje, gente. É claro que os filhos são mais importantes. Não é que você vai maltratar os animais, mas a preferência, em primeiro lugar, é o bem-estar do filho. Para com bobagem, com esse negócio de bobagem. Porque quem gosta demais de bicho, gosta pouco de gente. Você não pode gostar mais de bicho do que de gente. Existe uma escala, ó. Animal, bicho, planta, entendeu? Desculpa. Ser humano, bicho e planta. Ser humano, bicho e planta. Depois peixe, que está no mar. Ser humano, bicho, planta, peixe e ave dos céus. Que tá no céu. Tá entendendo? Quem gosta muito de bicho, acaba gostando um pouco de gente. Vamos gostar mais de gente do que de bicho. Quando eu digo isso, eu não falo para dizer que você maltratar animal, que é transgressão. Eu tenho animais de estimação na minha casa. Eu gosto. Relutei em ter novamente, né? Por quê? Porque a gente se apega demais e quando morre a gente fica arrasado. Não é assim? Mas eu tenho. Mas eu digo a você claramente. Eu gosto mais dos meus filhos, das minhas filhas, melhor dizendo, das minhas filhas, do que dos bichos. Eu não estou querendo dizer com isso que eu odeio os bichos. Mas eu gosto mais das minhas filhas. Entendeu? Presta atenção no que eu vou dizer para você entender agora. Se você tem um determinado valor que você recebe no mês, aí só dá para você comprar a comida do seu filho. Você vai deixar de comprar a comida do seu filho para comprar coisa pro bicho, pro seu bicho? Se você não pode ter um bicho, não pode alimentá-lo, não tenha. Mas quem é que tem que comer primeiro na sua casa? Quem é que tem que ser mais cuidado na sua casa? Quem é que tem que ter mais cuidado na sua casa? Seu filho. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. E foi isso que Yeshua disse para ela. Eu não posso tirar dos filhos para dar para você. Eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorros. Primeiro os filhos. O que sobrar... E foi exatamente o que ela disse. Mas os cachorrinhos comem da sobra. Pronto. O que sobrar você pode comer. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é meu objetivo. Ele sempre foi patriota. Não adianta querer odiar o povo judeu. Não adianta esse negócio de antissemitismo. Yeshua é judeu. E ama e sempre amará o seu povo. E o seu povo para ele é prioridade. Vamos falar a verdade. Essa é a prioridade dele, o seu povo. Mas o povo dele o rejeitou. A religião o rejeitou. Os líderes religiosos o rejeitaram. E fazem campanha contra ele de ódio, até de mentira e fake news, até o dia de hoje. A religião. Os sacerdotes. Os líderes religiosos. Não, povo. Não, povo. O povo amava. Pode ler. O povo amava. As multidões amavam. Sempre amaram. Porque nele só encontrava verdade, palavra do Eterno e sinais e prodígios e maravilhas. Bom, nós temos esse problema. Não é uma vez só. Yeshua, ele é muito, sabe, barrista, como se diz, nesse sentido. Primeiro para ele é o povo de Israel. Primeiro para ele é as tribos de Israel.
Os estrangeiros vêm depois. Essa é a realidade. Essa é a realidade. De que Yeshua nós estamos falando? Do que está nos escritos nazarenos? É esse aí. É só você ler. Leia. Você vai encontrar o que eu estou falando. Eu falei alguma vez aqui que Yeshua odiava os estrangeiros? Não falei isso. Nunca falei isso. E ele também nunca disse isso. Tá? Claro que não. É óbvio que não. Claro que não. Por quê? Porque ele cumpria o mandamento da Torá de amar o estrangeiro como a si mesmo. E todos os estrangeiros que foram até ele foram atendidos. Porém, ele nunca deixou de sempre dizer que o objetivo dele era para com o povo judeu. Porém, se o estrangeiro, de forma humilde, o buscasse, de forma humilde, como todos buscaram de forma humilde, ele abraçava. De forma arrogante, não. Não é do povo dele. Ele quis dizer o seguinte, que estava ali para suportar toda a arrogância e prepotência do seu povo, porque é o seu povo, é a sua família. Agora não iria suportar a arrogância e prepotência dos estrangeiros, não. Ou seja, ia ignorar. Agora, se o estrangeiro chegasse com humildade... Então, nós temos essa questão. É um romano. Porém, observem como vai se desenrolar a história. Vai avô e chegou, e chegaram, está no plural, e chegaram, El e Yeshua, para Yeshua, vai feiticeru, e imploraram contra ele, imploraram a ele, repito, preste atenção, imploraram, mas para que iria implorar para ele? Você só implora alguém quando alguém não quer ir. Alô? Eu estou falando alguma bobagem aqui? Se uma pessoa chega para mim e diz: Felipe, vamos ali. Vamos? A pessoa implorou? Não. Por quê? Porque eu estava inclinado aí. Agora a pessoa chegou: Felipe, vamos ali tomar uma? Não, tô cansado. Vamos? Não, quero não. Eu não gosto muito desses ambientes, não. Cheio de bebum, alô, que fala um monte de besteira, que dá uma de cantor, aí começa a beber, e aí daqui a pouco se torna valente, não. Vamos, o lugar, o ambiente é bom, vamos, não. Por favor, meu amigo, por favor, não me deixe só nessa hora, eu quero a sua companhia. Tá bom, eu vou. Já que você insiste, meu coração não resiste. Bora. Entenderam? Gente, qualquer pessoa, em qualquer idioma, vai entender que se você implorou para alguém, é porque aquela pessoa não estava inclinada a fazer. Que aquela pessoa não estava inclinada a ir. Eu não preciso implorar para uma pessoa que eu chego e peço algo e já faz de imediato. Por quê? Porque ela estava inclinada a fazer. Mas se eu imploro porque aquela pessoa falou. Yeshua, mestre, viemos aqui para convidá-lo a ir à casa de um romano, que o seu servo está doente. Romano? Como assim? Qual romano? Que romano? E a casa de um romano? Aí eles vão implorar. Então o texto é claro. Eles imploraram. E ainda vão dar justificativa para isso. Gente, eu já falei para vocês. Eu dei um panorama, um resumo de como era
o que os evangelhos falam, mostram quando se refere a um estrangeiro. E não é um caso, 2 casos, são vários casos. Vários. Tá bom? Eles vão implorar dizendo, olha só, eles estão dando razões para ele ir. O que eles estão dizendo? Que iotá, pois é apropriado. Mas por que eles iam dizer isso? Pois é apropriado. O que Yeshua deve ter dito? Olha, não é apropriado para um judeu como eu, não é apropriado para um judeu e a casa de um romano. Será que vocês não sabem que o romano, na entrada da casa, tem várias imagens de escultura? Que a casa deles é dedicada a vários deuses? Que ao entrar pela casa você vê várias imagens esculpidas a deuses? Júpiter, Saturno, Mercúrio, vários deuses que eles adoram. Alô, o que eu vou fazer lá? Minha missão não é para romano. Não é para grego. Não é para cananeu. Minha missão é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para isso que eu vim. Isso ele deixa claro. Mas os anciãos são anciãos, não são jovens, anciãos, que sempre tiveram no meio do povo proeminência, porque é algo da Torá. São anciãos, tem que ser respeitados. Os anciãos imploram, e além de implorar, vão trazer razões. É apropriado, sim, é apropriado que você vá, é apropriado que você faça por ele, para ele. Le malé, plenamente. O que é malé? Malé é completo, cheio, malé. Até hoje a gente fala. Você vai colocar benzina, gasolina, né, no seu carro. O atendente lá do posto, que fica naquela lojinha, parecendo essas lojas de conveniência. É uma loja de conveniência de posto. Você vai lá, coloca seu carro na bomba e vai lá comprar a gasolina. Você vai comprar gasolina e ele vai perguntar quanto você quer colocar. Você quer colocar por litro? Você quer colocar em valores? Ou você quer malé, encher? Malé. Full em inglês. Full, completo em português. Malé, em vrit. Malé, cheio. Então, pleno. É apropriado a fazer por ele plenamente. Bacachatô. Bacache é o que está procurando, o que está buscando, o que está pedindo. O seu pedido, a sua busca. É apropriado. Aí Yeshua vai dizer, mas é apropriado como se ele é um romano? Como é que é apropriado? Os anciãos continuarão insistindo. Ah, mas Yeshua não está falando nada disso aqui. Mas é claro que ele falou. Porque para que os anciãos iriam gastar tanta saliva para uma pessoa que já está indo? Eles estão falando e Yeshua já está a caminho da casa do centurião. Yeshua estava inclinado a não ir. Mas os anciãos insistiram, argumentaram, até que ele foi. Quer ver? Outro argumento. Olha o argumento. Por que é apropriado? Por que é apropriado fazer plenamente? Porque Orev. O que é Orev? Orev é amar. Ahavá, amor. Que Orev, porque ama ele, ou seja, ele ama. Le ameno, ao nosso povo. Ah, por que ele disse isso? Porque Yeshua sempre falava, eu vim para o meu povo. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim para o meu povo.
Os estrangeiros é depois. Eu não vim para os estrangeiros, eu vim para o meu povo. Primeiro, o meu povo. Ele sempre disse isso. Esse é o Yeshua que eu encontro nos evangelhos, que eu acredito, que eu sigo, que eu amo. O estrangeiro deve ficar chateado com isso? Não. O estrangeiro deve ter a humildade de se colocar como todos os estrangeiros que se aproximaram e tiveram sucesso com Yeshua. Você é um estrangeiro? Você quer ter sucesso com ele? Observe esse outro exemplo. São vários exemplos. Observe esse exemplo aqui. Que ohev, pois ele ama, le ameno, ao nosso povo. O Beit HaKnesset e a casa da reunião, a casa da assembleia, a casa que nos reunimos, chamada de sinagoga, né, tradução. Baná, construiu. Baná é construir. Lanu, para nós. No começo do vídeo você fez uma pergunta. Como pode uma cidade, tão simples como Quefarnaum, com pedras em basalto escuro, vulcânicas, como pode as casas serem assim e de repente a sinagoga da cidade ser esse luxo todo em mármore? Como pode isso? Tá explicado. Tá ou não explicado, gente? Tá explicado ou não? Tá explicado. Porque quem construiu a sinagoga foi um romano que amava o povo de Israel, diferente dos outros romanos que odiavam o povo de Israel, tinha nojo. Como, por exemplo, o famigerado Pilatos. Ele odiava, ele tinha nojo, asco do povo judeu. Esse não. Esse, assim como Cornélios, outro romano que amava o povo de Israel, entendeu? Ele está dando razão, eles estão dando vários argumentos a Yeshua para incliná-lo a ir até esse lugar. Por quê? Porque esse romano é diferente dos outros. É um romano que ama o nosso povo. É humilde, generoso. Não é arrogante como os outros. E Yeshua, ele não faz nenhum questionamento. Não precisa mais os anciãos trazerem mais argumentos, porque o argumento que eles trouxeram já é suficiente para Yeshua, que esse estrangeiro é um estrangeiro diferente dos demais. Não é aquele estrangeiro arrogante que coloca o seu povo, a sua raça, como o mais superior de todos. Não. Esse é um estrangeiro diferente. Vayeler, e caminhou e foi Itam com eles, e Yeshua. Yeshua foi com eles. Tantos argumentos. Entendeu? Precisou implorarem e trazerem argumentos. Vekasher. E quando Hikriv se aproximava El Habait, até a casa, né? Quando se aproximava para a casa, Revach,
Rehovot, espaços, né? Verevar, e um espaço, lorachok, não distante. Um espaço não distante, né? Um espaço não distante. Ficou errado aqui a palavra espaço. Deixa eu alterar logo. Alô? Deixa eu alterar logo essa palavra. Deixa eu alterar logo essa palavra que não tá certa aqui. Saiu? Pronto. Um espaço não muito distante, não muito longe, beineihem, aos olhos deles. Um espaço não muito distante aos olhos. Então dava para se ver já a casa. Vaishlach, e enviou lo para ele Sarhamea, o centurião. O centurião enviou para Yeshua Reim. O que é Reim? Reim não são pastores, tá, gente? Roim são pastores. Reim são palavras muito parecidas. Parecidíssimas. Mesmas letras. Reim, amigos. Lembra? Reuel, amigo do Eterno. Amigo, próximo, né? Porque lembra da linda frase da Torá? Que coisa linda. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ve'ahavta lereacha, teu próximo, que é a mesma coisa de teu amigo. Aqui são próximos, amigos. Amigos de quem? Do centurião. Foram lá, lemor, para dizer para Yeshua: Adoni, meu senhor, não, tale et nafshecha, não canse, não enfades a tua alma. Necaloti, sou insignificante, disse o centurião por intermédio dos amigos. Sou insignificante, mizot kiatatavo betzel korati. Sou insignificante para você vir para o que é betzel. Não é batzal, cebola. Não. B aqui é uma preposição. E tzel, todo mundo sabe que tzel é sombra. Tzel umei beer. Sombra e águas do poço. Quem? Tzel é sombra. Não sou digno, sou insignificante para você vir na sombra corati, da minha viga. O que é a viga, gente? Vamos lá. Viga é isso aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é umbral, ó. Umbral da casa. O que são os umbrais em hebraico? A palavra mezuzot. Mezuzá singular. Esquece desse momento o objeto, o símbolo que se coloca na porta. Mezuzá em hebraico é isso aqui, ó. É umbral. A caixa de porta. Umbral da porta. Umbrais, mezuzot. Agora, aqui em cima tem uma viga, não tem uma viga? Aqui, ó. O sangue lá em Shemot deveria ser passado nas mezuzot e nos umbrais. Nos umbrais e nas vigas. A viga aqui é exatamente a palavra korá. Não korah. Nada a ver. Korá.
Por que está Corá assim na Bíblia Almeida? Eu expliquei no começo. Porque ele desconsidera os het. Aí fica Corá. É Corá. Totalmente diferente. Quer dizer careca. Corati, eu não sou digno que você venha na sombra. Olha só. Até a sombra da viga eu não sou digno que tu estejas. Porque o que é que deve ter nessa viga? O que é que tinha nas vigas das casas dos romanos, nas portas? Deuses. Estátuas. Então, a sombra refletia esses deuses, essas estátuas. É claro que o que ele está falando aqui não é só por causa disso. Essa é uma força de expressão do primeiro século. Não sou digno que chegue na sombra da minha viga. Não sou digno que chegue na minha casa. Nem na sombra fique. Eu não sou digno. Até a sombra, até o que a minha casa reflete, eu fico com vergonha diante de ti. Gente, eu pergunto a vocês, esse homem é um centurião. Ele controla 100 soldados romanos. Ele não é um soldado insignificante, ele é um centurião. Ele tem posição dentro do Império Romano. Mas observem como esse homem é humilde. E é a humildade dele que levou Yeshua a atender o pedido. Yeshua não foi só porque ele construiu a sinagoga. Yeshua não foi simplesmente porque os anciãos pediram. Yeshua foi porque viu que esse homem era apesar de ser um romano, um estrangeiro, ele era humilde. Porque ele amava o povo. Só amar o povo de Israel já demonstra a humildade do estrangeiro. Porque tem estrangeiro que quer tomar o lugar do povo de Israel. É o arrogante. Despreza o povo de Israel e quer tomar o lugar. Algo que nunca vai acontecer. Porque é um chamado irrevogável do Eterno. E o Eterno tem um povo. E o nome desse povo é Israel. 12 tribos. Ele já construiu a cidade, inclusive, baseado nisso. A cidade que descerá dos céus. A Nova Jerusalém. Isso é algo irrevogável. Não adianta, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. A cidade terá 12 portões. Quer você queira, quer não. Quer os snobs queiram ou não. Alô? Entenderam? É a humildade. Todos os estrangeiros só tiveram sucesso com Yeshua por causa da humildade. A arrogância não cola. Pilatos foi super arrogante com Yeshua. Ele não conseguiu absolutamente nada com ele. Nada. Tudo ele falava e Yeshua dizia: tu que tá dizendo, tu que tá dizendo, tu que tá dizendo. Não puxou nada. Por quê? Porque era um arrogante, prepotente, orgulhoso. Assim como todos os arrogantes não conseguiram nada com Yeshua. Agora, todo aquele que com humildade chegou para esse mestre maravilhoso e incrível, ungido do Eterno, foi recebido de braços abertos. Então aprenda você que está me ouvindo agora. Não adianta essa arrogância sua. Não adianta essa prepotência. Você não vai ter nada de Yeshua. Nada. Você não vai aprender nada com ele. Com essa arrogância? Com essa prepotência? Você vai ter que insistir muito, viu? Você vai ter que insistir muito. Você vai ter que dar motivos para ele. Para ele se virar para você, entendeu? Para você aprender sobre ele, você tem que ser humilde. A arrogância não vai te levar a lugar nenhum. Assim como levou a muitos a nem chegarem perto dele. Foi o que a arrogância produziu. Você acha que só foram os estrangeiros que estão relatados nos escritos nazarenos? Só foram esses que procuraram Yeshua? Foram muitos. Muitos. Mas os que estão relatados foram aqueles que conseguiram.
E há algo que é comum em todos esses estrangeiros. A Navá. Humildade. Entendeu? O cidadão era humilde. Agora, vamos finalizar. Verso 7. Gente, e não só isso. Vamos lembrar de uma coisa. Esse homem, ele não está procurando Yeshua se humilhando por causa dele. Ele está se humilhando por causa de um servo dele. Ele está fazendo tudo isso por causa de um servo, de um empregado, de alguém que serve a ele. Esse homem é um homem que tem coração. Vamos lembrar disso também. É uma pessoa que tem coração. É uma pessoa generosa. Não só porque construiu a sinagoga, mas são as atitudes desse homem. Não é por causa de um filho, não é a esposa, não é uma filha, não é o pai, não é o irmão, é um servo. Um servo. Uvavur zot. E por causa disso, lo, não. Nershevá, não considere. Aqui também está errado o verso 7. Vamos corrigir o verso 7. O verso 7, vamos corrigir. Não considere. Pronto. Não considere a minha alma. Nafshi, a minha alma. O tempo inteiro os escritos nazarenos trazem alma. Vocês perceberam que nessa história já 2 vezes? Não enfades a tua alma, mestre. Não consideres a minha alma be'einai aos seus olhos. Ou seja, o que é que o estrangeiro está dizendo para Yeshua? Não considere os meus pecados, as minhas falhas. O que eu sou. A minha alma. Lavou para vir, para entrar, para chegar. Lefaneja, a tua presença. Eu não sou digno de estar à tua presença. Não me considero digno. A expressão não considere a minha alma. Não considere. Ele está falando não considero. Está errado aqui. Não considero minha alma aos meus olhos. Que expressão é essa? É uma expressão hebraica que diz o seguinte: achar graça aos olhos. Por exemplo, alguém diz ao Eterno: Eterno, que eu encontre graça aos teus olhos. Alguém diz para outra pessoa: que eu encontre graça aos teus olhos, favor aos teus olhos. Essa expressão vocês conhecem, vocês sabem o que é que significa, não sabe? Né? Que eu seja do teu agrado, que eu encontre graça aos teus olhos, né? Que você se agrade de mim. Mas quando ele diz, eu não encontro em mim graça aos meus olhos, olha a expressão aqui, ó. Lo nershivá nafshi be'einai. É tudo meu, minha alma, meus olhos. Eu não considero a minha alma aos meus olhos, ou seja, eu olho para a minha vida e tenho consciência que não sou digno. Isso é uma pessoa muito humilde. Eu olho para a minha alma, eu não considero a minha alma digna, eu não me considero digno, lefaneja, da tua presença, de estar diante de você, mestre. Mas, ou apenas, aqui é mas, encaixa melhor, eu acho, né? Mas, tna, conceda, omer, um dizer, né? Conceda um dizer, conceda uma palavra, uma fala. Vê Naari e meu servo, meu servo não, Naar é jovem, moço. O meu moço
Yeri viverá. O meu moço viverá. O meu jovem viverá. Olha a confiança desse homem. A fé desse homem. Para ele, apenas uma palavra que fosse dita, uma oração que Yeshua fizesse, um pedido que ele fizesse ao Eterno, e seria atendido, seria concedido, sem precisar chegar até o jovem, colocar a mão na cabeça dele, fazer alguma coisa com ele. Somente através de uma declaração, sem nem ver o rapaz, ele acreditava que o rapaz poderia ficar curado. Mas o que é mais interessante nessa cura é a humildade desse jovem. E humildade tem tudo a ver com cura, com restauração. Semana passada nós falamos sobre o Shabat. O Shabat tem tudo a ver com cura. Por que o Shabat tem tudo a ver com cura? Porque o Shabat é a coroa da criação. É quando o Eterno finaliza a criação. É quando o Eterno declara que tudo está pronto, criado, e tudo é muito bom. Tov meod. Existia alguma coisa quando o Eterno disse isso mal feita? Existia algum animal defeituoso? O ser humano estava faltando um dedo? O ser humano estava com o olho cotó, com a mão cotó, com o olho, o tapa-olho, hein? Com o nariz torto, faltando dente na boca. O ser humano estava com o dedão do pé inchado. O ser humano estava com dor de cabeça. O ser humano estava com câncer. O ser humano estava, quando finalizou a criação, alguma coisa da criação estava fora de ordem? Não. Todas as vezes que celebramos o Shabat, todo mundo sabe disso, está na escritura, celebramos a criação, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e no 7º dia ele abençoou o 7º dia, o santificou e descansou, pois nele ele finalizou, ele criou todas as coisas, finalizou tudo, toda a sua obra que fez. 6 dias ele fez todas as coisas, e no 7º descansou. Pronto. Por isso, o Shabat é relembrar a criação, é voltar à primeira semana da existência da terra. Portanto, se voltamos à primeira semana da existência, a primeira semana, tudo é perfeito. Não existe nada doente. Então não há dia que seja mais propício para a cura do que o Shabat. E não há uma maneira, uma forma que seja mais propícia para a cura do que se portar com humildade. O humilde, ele é curado, restaurado. O arrogante, não. A humildade derruba várias barreiras. Barreiras geográficas, nações, povos, culturais. Que mais, hein? Financeiras, posição social. A humildade derruba tudo, gente. A humildade derruba todas essas barreiras. A humildade derrubou a barreira dele ser um romano, um estrangeiro. A humildade derrubou a barreira dele ser um centurião. A humildade derrubou a barreira dele ser um homem rico, poderoso. Tudo. Não há nada mais propício para a cura do que a humildade. Do que se portar com humildade. Felizes os que se portam com humildade, porque o reino que o Eterno preparou para o ser humano será deles. Baruch Hashem. Ki gam anohi, pois eu também sou Omed
submisso, tahat, debaixo, Yad Memshalá, debaixo de um governo. Ve Anshei Tzavá, e homens do exército, Tahat e Yadi, estão debaixo da minha mão. 100 homens. Verri, e quando Omar, quando digo Le Echad, para um mehem deles, Lech, vá. Vai Yelech, e ele vai. O Le Acher, e para outro, Bo, entre. Vai avô, e ele entra. Ou chegue, e ele chega. Venha, e ele vem. A mesma coisa, Bo. O Le Avdi, e para o meu servo, o Sezot, faça isso, veia Sé, e ele faz. Autoridade. Ishma, e ouviu, Yeshua. Et devarav, as suas palavras. Ishtae, e maravilhou-se. Vaipen, e virou. Vaiomer, e disse El Ha'am, para a multidão, para o povo. Roler, que o seguia, que caminhava, Harav, atrás deles. O que é que Yeshua disse para essa multidão? Virou para a multidão que estava seguindo e disse, sempre tinha multidão, sempre tinha. Hineni, uma palavra totalmente do Tanar, dos profetas, da Torá, dos escritos. Hineni, estou pronto, estou aqui. Estou pronto, Magid, para contar Lachem para vocês. Eu estou pronto para contar para vocês. Por que Yeshua disse isso? Depois de ouvir tudo que aquele homem disse, por intermédio dos amigos, ele já tinha ouvido pela boca dos anciãos, agora pela boca dos próprios amigos desse centurião, e constatou que esse homem realmente era um homem humilde. E aí Yeshua diz, agora eu estou pronto. Estou pronto para contar para vocês. Emuná Gedolá, que confiança grande, que grande confiança. Confiança, uma grande confiança camoa como essa. Gambe Israel, também em Israel, nem mesmo em Israel, Lo Matsati. Gente, por que eu falei tanto para vocês sobre esses assuntos? Massifiquei, porque é o que está aqui implícito no texto. Por que Yeshua diz nem mesmo em Israel? Porque para Yeshua, o local da fé, da confiança, da emuná, da fé no eterno é Israel. É o centro da fé no mundo, é Israel. Porque o mundo inteiro é politeísta. Primeiro século. O mundo inteiro é politeísta. Qual o único povo que realmente serve ao eterno? Israel. Aí ele diz, mas nem mesmo em Israel. Ele não está criticando Israel. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Yeshua não está criticando Israel. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele está exaltando o povo. Ele está dizendo que nem mesmo em Israel, nem mesmo em Israel, o lugar da fé, eu encontrei uma fé tão grande como essa. Ou seja, eu estou pronto para dizer isso. Por que ele disse que está pronto para dizer isso? Porque somente agora, quando ele constatou realmente a humildade desse estrangeiro, ele está pronto para dizer, eu nunca vi uma confiança, uma fé como essa. Porque os estrangeiros, eles têm que fazer um monte de mandinga. Alô? Lembra de Naamã? Não, tem que botar a mão na minha cabeça. Não. O profeta disse, vai lá, dê 7 mergulhos no rio. Eu pensei que ele ia botar a mão na minha cabeça, que ia fazer uma oração e não sei o que. Mas não, ia fazer, tomar banho no rio sujo. Não tem isso? Os estrangeiros não tem isso? Não é? A
fé, a confiança dele. Não encontrei lo matzati, nem mesmo em Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas eu estou pronto para dizer que nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé dessa. Entenderam o pano de fundo? Por que eu trouxe para vocês? Ficou um pouco longo o vídeo, alô. Mas senão você não entende direito as coisas dos escritos nazarenos, né? Senão você não entende. Eu prefiro lhe explicar assim, mais detalhado, né? Vamos lá, vamos terminar os últimos dois, né? O último texto de hoje, o verso 10, o último de hoje. A próxima história nós já vimos antes de começar a terceira temporada. Foi quando vocês escolheram esse tema para a terceira temporada. Eu utilizei o texto, Lucas capítulo 7, verso 11 em diante. Aí vocês escolheram esse tema, lembra? Então eu não vou trazer para vocês agora, até porque já não dá mais tempo. Vai a chuvu e retornaram. Ha-shelurim, shelar, enviar. Shelurim, os enviados, os amigos do centurião. El Habait, para a casa. Vai Metseu e encontraram que Nirpa ha-eved ha-rolê, e quando encontraram curado o servo que estava doente. Que maravilha. O que é que propiciou essa cura? Não foi só Yeshua. Não foi só a conexão entre ele e o Eterno, que é algo realmente incrível. Que não há igual em nenhuma época da humanidade. Nenhum outro homem teve essa conexão com o Eterno tão forte. Podemos citar Moshe, podemos citar Irmiyahu, podemos citar Yeshayahu, podemos citar outros homens que tiveram conexão muito forte. Eliyahu, o profeta Eliyahu Hanavi, Noah, Avraham Avinu, entre outros. Mas de forma ininterrupta como foi. Mas vocês têm que entender uma coisa, o que a gente estuda, todas as curas que nós já estudamos, a gente sempre observa algo que é comum em todas elas. Não há nenhuma pessoa arrogante nessas curas. Nenhum dos que foram curados eram pessoas arrogantes, prepotentes, orgulhosas. Não. Todos eles, como se diz, deram o braço a torcer. Todos eles se humilharam. Buscaram. Acreditaram. Confiaram. Todos tiveram humildade. Não existe cura se não houver humildade, se não houver confiança, amor. Observe o amor desse centurião por um simples servo. Amor, humildade, confiança. É isso que precisamos todos os dias. Um beijo no seu coração. Espero que vocês tenham aproveitado. Mais um. Momento do hebraico. Momento do hebraico. Já tá tarde. Vamos todo mundo dormir. Semana que vem nós teremos, não perca, o último episódio da saga, da série Os Milagres de Yeshua. Momento do hebraico, terceira temporada chegando ao final. E logo, logo vamos começar a quarta temporada. Logo, logo, tá bom? Nós vamos ver os temas que vocês mais vão citar, que vocês mais vão querer. E aí vamos submeter à votação. O mais votado será o escolhido. Então, Laila Tov, uma boa noite. Que o Eterno te abençoe e te guarde.
Até o próximo Momento do Hebraico. Gente, vai dormir, pessoal. Eu tô morrendo de sono. Vai dormir, gente. Como é que vocês conseguem ficar acordados até uma hora dessa? Alô? Desliga essa televisão, menina. Desliga esse celular, meu amigo. Alô? Desliga esse tablet, esse notebook. Essa tela... Dá uma dor nos olhos essa tela, esse brilho. Como é que vocês querem dormir com tanto brilho nos olhos? O corpo não vai produzir melatonina para você dormir, que só produz quando tá no escuro. Apaga a luz, apaga a luz. Vamos, apaga a luz. Tchau, 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 tchau. Até a próxima. Vamos dormir. Apaga essa luz. Apaga isso, apaga a luz. Pronto. Tudo isso pronto. Agora vocês não vão embora agora? Não vão? Alô? Tchau, gente.